Olá, eu sou a Carol, sou psicóloga clínica e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a frase dar conta de tudo. Eu abri uma caixinha de sugestão de tema para eu fazer vídeo na rede vizinha e a pessoa colocou esse tema lá. Ela dizia assim, aceitação, tipo, conseguimos entender, aceitar que não dá para dar conta de tudo. Esse tema, quando apareceu para mim, ele ficou muito amplo na minha cabeça. Eu fiquei por algumas horas pensando como que eu ia falar sobre isso. Porque cada pessoa vai interpretar o dar conta de tudo de uma forma. Cada um entende essa forma de uma maneira diferente. O que é para mim dar conta de tudo não é o que é para você, não é o que é para o outro. Alguma coisa se assemelham, outras coisas não. Então eu quis construir o meu raciocínio em cima da ideia de limite, reconhecer os próprios limites. Essa foi, acho que uma das primeiras lições que eu aprendi no meu processo de terapia, olhar para os meus próprios limites, de várias maneiras e em inúmeros lugares. E não é um processo fácil, não é um lugar fácil de chegar, porque quando a gente olha para os nossos limites, quando a gente entende que a gente não pode fazer tal coisa, a gente lida com um sentimento do desgosto, da frustração, da angústia, da tristeza, de estar ali naquele lugar e pensando, nossa, eu queria, eu quero, mas não posso. Isso acontece muito porque a gente tem uma ideia da gente que nem sempre ela é real. Às vezes a gente imagina que a gente é de um jeito, mas na realidade a gente não é. E isso inclui a nossa capacidade de achar que a gente pode fazer as coisas. Nem sempre a gente pode. E é um sentimento comum, muitas pessoas sentem isso. A maioria, na verdade, das pessoas percebem que não dão conta de fazer tudo. Aí aqui eu quero abrir um parênteses importante, que é sobre as redes sociais. Eu acho que não tem como falar sobre dar conta de tudo sem falar das redes sociais. Porque às vezes a gente olha na rede e tem alguém dando conta de tudo. E a pessoa tá fazendo. Não dá pra gente dizer se a pessoa tá ou não fazendo, né? A gente vem com esse discurso de que a rede social, a gente só posta a felicidade. De fato eu penso que é assim mesmo. Mas eu acredito que existem pessoas que estão vivendo ali aquela vida e estão realmente vivendo daquela forma. Estão realmente dando conta daquele tudo. Mas lembra que eu falei no começo que é diferente? Talvez a pessoa tá ali dando conta daquele tudo, mas para ela o tudo era mais do que aquilo que ela tá fazendo. Então é importante que a gente faça essa crítica quando a gente olhar para as redes sociais, saber que cada pessoa é de uma forma e esse dar conta de tudo funciona diferente para cada um. Seguindo, voltando aos sentimentos desagradáveis. Um outro sentimento que eu acho que aparece é o sentimento da cobrança, da autocobrança. E ele aparece muito em formato de frase dentro da nossa cabeça. Eu tenho que fazer, fulano faz, eu preciso, por que eu não consigo? Ou até numa espécie de desejo, eu quero muito, eu tenho que conseguir, é assim que se faz, eu tô vendo que tá todo mundo fazendo. E esses sentimentos vão se alimentando dentro da gente. Uma ideia para você lidar com esse sentimento, uma técnica, é você conversar com ele. A gente sabe que a gente dialoga com a gente mesmo, é uma coisa natural, todo mundo faz isso, fica conversando ali dentro da sua cabeça. Uns conversam mais, outros conversam menos, mas a gente conversa com a gente mesmo. E uma ideia é você convidar esse sentimento para um diálogo aberto mesmo, como se você criasse para esse sentimento uma personagem, como se tornasse dentro da sua cabeça uma pessoa real. E ali você conversar, mas por que você acha que você precisa fazer isso? Mas por que você quer fazer tanta coisa? Mas e tudo isso aqui que a gente fez? E aquilo lá que a gente já fez? Porque uma outra característica que também pode aparecer nessa ideia de dar conta de tudo é que que pode ser uma forma de interpretar o tudo, é que
pode acontecer assim: como eu não fiz tudo, o que eu fiz também não valeu. Só vale se for tudo. Então, imagina que você tem lá X tarefas para fazer no seu dia. Se você não cumpriu todas elas, aquilo tudo que você fez antes não valeu, porque não cumpriu todas elas. Então, convidar esse sentimento para um diálogo, para trazer flexibilidade, para não ficar tanto nos extremos. Ou eu faço todas as tarefas para que eu consiga dar conta, para que eu seja melhor dentro daquilo que eu propus para mim. Ou aceitar, também posso aceitar que, nossa, eu não fiz todas as tarefas, mas olha, eu fiz isso, isso e isso. Olha, dá para eu reorganizar isso aqui, fazer amanhã, ou dá para fazer para outro dia, ou dá para fazer de outra forma. E conversando com esse sentimento, o seu psiquismo vai criar novas estratégias para lidar. Outra coisa bacana de fazer, que aí já é uma ideia pessoal minha, foi o que eu fiz para mim, porque esse sentimento também já existiu em mim muito mais forte, hoje eu já não sinto tanto. E eu acho que é por essa escolha que eu fiz. Eu escolhi o que seria o meu tudo, o que seriam minhas prioridades. Mas, antes disso, precisei fazer o contato com os meus limites. Tive que olhar para o meu limite, tive que aceitar que não vai dar para mim, que não vai ser desse jeito. E algumas coisas eu tive que abandonar. Algumas estratégias de cotidiano, assim, de tipo de vida que eu queria viver, eu tive que mudar para poder lidar melhor com esse sentimento. E para poder encontrar também satisfação, porque se a gente fica só almejando tudo, tudo é muita coisa, tudo é muito. Aí, quando que a gente vai ter a satisfação? Eu penso que sentir satisfação no que a gente faz tem que ser em cada tarefa, em cada coisa que a gente desenvolve, em cada coisa que a gente conquista, em cada ideia que talvez na nossa cabeça a gente queria mudar e conseguiu, e encontrar satisfação naquilo. Em algumas coisas a gente encontra uma satisfação pequena, em outras coisas uma satisfação muito maior, mas é importante viver a satisfação e não deixar só por tudo. Só se eu fizer tudo é que eu vou ficar satisfeita comigo mesma. Não, tenho que ficar satisfeita com o que eu consigo, com tudo que eu consigo. Seja isso pouco, seja isso muito, seja 50% das tarefas, seja 100%, né? Seja a meta, ou eu não consegui, mas eu consegui outras, e fazendo essa flexibilidade. E para encerrar, eu quero trazer uma reflexão sobre o limite. Apesar de ser um lugar desconfortável, olhar para os nossos limites, porque olhar para os nossos limites é olhar para a nossa sombra. Sombra é aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente quer que fique escondido ali. Então, não vai ser uma coisa agradável, não vai ser muito prazeroso. Mas é muito importante para a gente conseguir colocar limite até na relação com o próximo. Porque se eu não posso olhar para o meu próprio limite, para aquilo que às vezes me faz pequena, para aquilo que eu sei que eu posso e que eu não posso, como que eu vou colocar isso numa relação? Como que eu vou falar não, se eu não consigo suportar, às vezes, falar não até para mim mesma? Porque quando eu olho, que eu tô vendo que eu quero dar conta de tudo, mas que eu não tô conseguindo, eu preciso falar não para mim. Preciso chegar para mim e falar, Carol, não vai dar para ser desse jeito. Se você continuar nesse ritmo de vida, você vai ficar doente, você tem que desacelerar, você tem que diminuir. Então, um passo para que a gente consiga construir relações mais saudáveis é compreender os limites. E isso precisa se fazer na gente para depois se fazer no outro. Eu espero ter ajudado. Até a próxima!